Magnitsky é o nome da lei imposta pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi assinada hoje e já publicada em canais oficiais do governo norte-americano. A justificativa oficial é a suposta violação grave de direitos humanos por parte do ministro. Bom, em uma nota sobre a decisão, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que Moraes usou o cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O comunicado acrescentou que o ministro investigou, processou e reprimiu aqueles que fizeram discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas e sem apresentar acusações. Vamos ouvir então o que diz essa carta. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, que usou sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes do julgamento e suprimir a liberdade de expressão. A ação de hoje é tomada com base na ordem executiva 13.818, que complementa e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos e mira autores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. A ação segue a revogação do visto de Moraes e de seus familiares imediatos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em apoiar a campanha ilegal de censura contra pessoas dos Estados Unidos em solo americano. Moraes foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 2017. Desde então, tornou-se uma das pessoas mais poderosas do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio da supervisão de amplas investigações do Supremo Tribunal Federal. Ele investigou, processou e reprimiu aqueles que exerceram um discurso protegido pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações. Por suas atuações como ministro do Supremo, Moraes minou os direitos de brasileiros e americanos à liberdade de expressão. Em um caso notório, ele deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação ao exercício da liberdade de expressão. Moraes mirou políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos dos Estados Unidos não foram poupados do excesso extraterritorial de Moraes. Ele impôs detenções preventivas e emitiu uma série de mandatos de prisão contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns baseados nos Estados Unidos. Também ordenou diretamente a empresas americanas de mídia social que bloqueassem ou removessem centenas de contas, muitas vezes de seus críticos e de outros críticos do governo brasileiro, incluindo pessoas dos Estados Unidos. Moraes congelou bens e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de redes sociais e ordenou à Polícia Federal Brasileira que invadisse casas de seus críticos, apreendesse os pertences e garantisse sua detenção preventiva. Moraes está sendo sancionado com base na ordem executiva por ser uma pessoa estrangeira responsável ou cúmplice ou que tenha se envolvido direta ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, por meio de uma conta no X, o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e os que impõem limites às nossas liberdades, sinalizando, portanto, que mais sanções contra outros personagens devem vir por aí. Olha só a nota na postagem toda aí do secretário, Ele disse que está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem usado o cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele finaliza dizendo que o Tesouro
continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e aqueles que impõem limites às nossas liberdades, portanto, diz essa postagem. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, chamou de marco histórico a decisão do governo dos Estados Unidos de impor sanções com base na Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eduardo ainda enviou uma mensagem ao Congresso reforçando o pedido por anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos no suposto golpe de Estado. Vamos ver o que disse Eduardo Bolsonaro. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. E nas redes sociais, várias autoridades brasileiras condenaram a ação dos Estados Unidos. O também ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, postou uma nota de apoio a Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro está fazendo o trabalho dele de acordo aí com a Constituição brasileira. Olha só o que ele disse em sua postagem. Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil, e as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, plenário ou primeira turma do STF. Ele explicou ali entre parênteses. E aí ele lembra uma passagem bíblica, Isaías 32, o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Aí finaliza essa postagem, portanto, com finaliza aí esse post com uma postagem citando a Bíblia, né, André? Isso aí. E a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais também para criticar com veemência as novas sanções anunciadas pelo governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em publicação no X, Gleisi classificou a medida como ato violento e arrogante e responsabilizou a família Bolsonaro por, segundo ela, trair os interesses do Brasil ao apoiar ações extremas contra autoridades do judiciário. Disse Gleisi Hoffmann, está lá, ó. A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra, afirmou a ministra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo. Pois é, agora a gente vai até Brasília conversar com o repórter Edio Ferreira Júnior sobre aí esses últimos acontecimentos, né, envolvendo Alexandre de Moraes, ministro do STF. Edio, boa noite para você. O que você tem pra gente aí? Quais que foram as últimas repercussões dessa sanção aí sobre Moraes, hein? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite a quem nos acompanha aqui no OTN, pelo YouTube. As repercussões foram, vocês leram algumas aí, foram grandes assim ao longo do dia, diante dessas sanções apresentadas aí, impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Essa
essas punições, entre essas medidas, estão bloqueios de bens e de contas bancárias, inclusive de investimentos. O ministro não pode fazer transações bancárias nos Estados Unidos, nem usar bandeiras, cartões de crédito com bandeiras sediadas nos Estados Unidos, como isso já tinha sido informado. Então, essa decisão, na nota de decisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Moraes afirmou, a nota afirma que Moraes usou o seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Então, toda essa manifestação, assim, a gente teve, além da ministra Gleice e do ministro Dino, do STF, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, também divulgou uma nota de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele precisa que essa ação dos Estados Unidos que é um ataque infundado à soberania brasileira e um gesto político que tenta deslegitimar a atuação do ministro Alexandre de Moraes aqui na Corte. Então, como vocês já disseram, o ministro Flávio Dino fez essa citação de uma passagem bíblica também de apoio ao ministro, dizendo que Alexandre de Moraes age dentro da Constituição e cumpre o dever dele aqui no Supremo. Então, isso vem aí, os apoios vêm surgindo. O presidente Lula também fez hoje, durante uma solenidade, numa reunião no Palácio do Planalto, disse que os Estados Unidos que essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e além da taxação, classificou o dia de hoje como um dia sagrado da soberania. Então, as repercussões aí vêm surgindo ao longo das horas, né, e vai surgir provavelmente nos próximos dias. O STF não se manifestou, não fez nenhuma manifestação ainda, mas é aguardada na próxima sessão de sexta-feira, a sessão que abre o semestre judiciário, que depois o Supremo, o Judiciário está de recesso até amanhã. Na primeira sessão do dia, que é no dia 1º de agosto, vai haver uma sessão às 10 da manhã no plenário do Supremo, onde está sendo esperada aí uma manifestação do presidente Luiz Roberto Barroso e inclusive do ministro Alexandre de Moraes, que deve se manifestar aí a respeito dessas sanções impostas a ele. Ciro e André. Ô Edio, e já houve até manifestação de repúdio da Advocacia Geral da União, né? Não foi isso? A gente teve uma manifestação, não teve, Edio? Desculpa, falhou aqui o meu retorno. Você pode repetir para mim, André, por favor? Então, eu estou perguntando que já houve até uma manifestação de repúdio, né, da Advocacia Geral da União, que publicou algumas informações já, né, repudiando aí essas determinações contra o ministro, né? Exatamente. O ministro Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ele fez uma manifestação aí de repúdio a essas sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes. O pessoal aí da produção preparou uma arte, vou ver se dá para a gente jogar aí na tela, para eu ler um trechinho aí do que foi essa manifestação do ministro Jorge Messias. Ele diz que não nos curvaremos a pressões ilegítimas que tentam macular a honra e diminuir a grandeza de nossa nação soberana. Em conclusão, gostaria de ressaltar que todas as medidas adequadas, que são de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar sua soberania e instituições, especialmente em relação à autonomia de seu poder judiciário, serão adotadas de forma ponderada e consciente nos fóruns e momentos adequados, disse o ministro Jorge Messias, concluindo a nota como soberania não se negocia. André e Círio. É isso aí, tá aí a nota de repúdio, portanto. E, gente, mas o que será que significa essa lei, hein? O que ela diz? Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a gente fez um convite aqui, ó. A gente convidou, né, André, o professor do Centro de Estudos em Direito e Negócios, André Vartuli. E ele já está conosco? Já está, acredito que sim, né? Vamos dar boa noite para ele por aqui. Boa noite, professor. Está por aqui, sim. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Gente? Tudo ótimo, bem-vindo mais uma vez ao Tempo News. E a gente já pergunta, então, o André já começou a frase já questionando, né? O que significa essa lei para a gente? O que ela diz de fato? Esse nome que foi tão falado hoje durante todo o dia, professor. Primeiro, boa noite a todos. É sempre um prazer conversar com vocês aqui no Tempo. Olha, é um choque para todos, porque, muito embora nós esperássemos uma reação do governo americano, quando a gente vê que essa lei está sendo suscitada e de uma forma inusitada,
nos faz questionar a real necessidade ou, de fato, quais são os elementos que autorizam a invocar essa lei. Eu tive curiosidade, antes de mais nada, de procurar outras oportunidades em que essa lei teria sido provocada contra autoridades de determinados países. E, para minha surpresa, eu achei contra o ditador de Niamar, salvo engano, contra um corrupto bilionário de um país da África, e nada muito palatável com aquilo que o governo americano elencou como suficiente para incutir na lei. Mas vamos lá. A lei é uma lei criada em 2012 a respeito de um advogado que teria sofrido violações, e possivelmente sofreu na Rússia no ano de 2009 e foi morto pelo governo russo, ao que tudo indica, enfim. E essa lei foi criada no governo Barack Obama, em 2012, justamente para proibir que pessoas que tiveram participado do assassinato daquele advogado lá em 2009 pudessem ter qualquer tipo de transação americana, financeira, gerir seus bens no governo americano. Então era, de fato, algo punitivo, embora fosse posterior ao cometimento do fato. Na prática, o que significa essa lei? Significa afastar totalmente a autoridade, ou, enfim, aquele que tenha eventualmente transgredido a norma, de qualquer relação com os Estados Unidos da América. E o objetivo do governo norte-americano com isso é, primeiramente, afastar qualquer possibilidade do ministro Alexandre de Moraes de ter qualquer relação e de usufruir de qualquer bem, porque consiste no congelamento de bens, consiste na impossibilidade de utilizar-se de empresas americanas, qualquer coisa passa pela empresa americana. E aí você me pergunta, tá, mas em termos práticos, o que isso significa? Significa para o ministro Alexandre de Moraes a impossibilidade de visitar os Estados Unidos, de inserir-se em solo norte-americano, pelo que eu apurei, de acordo com aquilo que fora divulgado pela Polícia Federal já no início dessa tarde, o ministro Alexandre de Moraes já não pisa em solo americano desde o ano de 2022. Então, para isso, não vai ser um constrangimento muito significativo para ele, acredito eu. Já no que diz respeito, e o visto já no início do mês já tinha sido problematizado nesse sentido, então não vai ter nenhuma modificação muito significativa nisso. Ele assim, né, é um termo jocoso, mas eu não posso deixar de dizê-lo, talvez afete a conta da Netflix dele, para que ele, na sua casa, tenha possibilidade de ver filmes, algo desse sentido, do governo norte-americano. Mas também existem alguns impeditivos que podem causar, sim, um problema, um constrangimento ao ministro, como, por exemplo, a impossibilidade de utilização de cartões de crédito com bandeira Master, Visa, América, enfim. São constrangimentos e são medidas coercitivas que visam, no frigir dos ovos, constranger não só o governo brasileiro, mas atacar também aquela autoridade que tinha agido naquele sentido. Agora, professor, a atuação judicial de Moraes, em especial prisões preventivas, bloqueios, né, de redes sociais, isso pode ser considerado de fato violações de direitos humanos? Eu falo do ponto de vista da lei brasileira? Pessoal, João, me ouve? E o interessante é que aqui a gente está diante de um conflito, que é a legalidade internacional e a soberania nacional. Os Estados Unidos, eles fazem, claro, uma hermenêutica que particularmente entendo que é um salto hercúleo e um esforço absurdo para conseguir amoldar as práticas do ministro Alexandre de Moraes, que podem ser questionáveis em alguns momentos, mas, do ponto de vista de atentar diretamente aos direitos humanos, eu acho um pouco questionável. Entendo que se trata mais de fato de uma guerra
prioritariamente ideológica. Os Estados Unidos querem agir de uma maneira para conseguir a todo custo aquilo que pleiteiam sob o ponto de vista comercial. Agora, não é estranho também que nós tenhamos essa medida nesse momento. Me parece mais uma cortina de fumaça, e eu digo por quê. Os Estados Unidos, já de alguns dias para cá, estão tendo esses conflitos de natureza tarifária com o Brasil. Primeiro anunciaram indistintamente 50% de taxa sobre os produtos importados para os Estados Unidos, só que hoje mantiveram a taxa, mas excluíram grande parte dos produtos da taxação, como o suco de laranja, minerais e algo do gênero. E a mim me parece que essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes surgiu em um momento em que se precisa dar uma resposta. Então, na realidade, tira-se de um lado, ameniza-se, recua-se por parte do governo norte-americano, mas compensa de outra forma. Então, assim, dando uma resposta àqueles que são entusiastas das políticas de Donald Trump e, de certa forma, também de Jair Bolsonaro, eles fazem essa medida e que, sob o meu ponto de vista, tem mais a dizer a respeito dessa pressão que os Estados Unidos está tentando impelir ao Brasil, muito pela influência de políticos brasileiros que lá se fazem presentes. Professor, só para a gente tentar entender um pouco melhor, né, na prática, o que significa a aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes, o senhor já deu alguns exemplos, e só para a gente citar aqui na prática, por exemplo, se ele tem um cartão de banco, né, qualquer banco aqui no Brasil, mas com uma bandeira internacional, tipo uma bandeira Visa, ele corre o risco de perder esse cartão, ele fica impossibilitado, por exemplo, de estar utilizando esse cartão, por exemplo? Sim, fica assim. E eu me arriscaria a dizer, sobretudo no que diz respeito às questões bancárias, que ainda que não seja de natureza norte-americana, as empresas ou as bandeiras, enfim, essas empresas sofrerão também, uma vez que nós estamos falando de uma economia globalizada, pressões para que constranjam de qualquer maneira. Só que o problema é que os Estados Unidos hoje em dia não detêm, problema para eles, que os Estados Unidos hoje em dia não detêm mais esse monopólio. Hoje no Brasil, por exemplo, não quero ficar fazendo propaganda para ninguém aqui, mas tem Hipercar, Gelo, tem várias outras bandeiras que isso para o ministro facilmente poderia ser substituída ou seria no máximo uma dorzinha de cabeça. Isso tem um valor no que eu penso, muito mais simbólico. Tem um valor de mostrar que, de fato, uma relação negocial de mais de 200 anos encontra-se abalada. Esses atos que estão sendo realizados pelo governo norte-americano, eles têm o fito de demonstrar ao Brasil que há, por parte deles, principalmente, um descontentamento com os rumos da justiça. Eu li aquilo que o secretário americano manifestou na carta também de Donald Trump, e me pareceu, na verdade, que é um conglomerado de informações, algumas coisas são procedentes, outras são improcedentes, outras são infladas, então reuniram um conjunto de justificativas para aplicar tanto a taxa quanto aquilo que o ministro... Porque não tem como eu falar de uma coisa e não falar da outra, está tudo ligado, aquilo que o ministro sofreu hoje. E o governo norte-americano justificou que é uma violação aos direitos e garantias fundamentais, também não elenca em quais situações, principalmente da liberdade. Também manifestou, claro, naqueles documentos que, assim, o fundamento, ou pelo menos a normativa a que eles se referem, são bem questionáveis. Eles também manifestaram a respeito de suposto déficit que os Estados Unidos da América teria nas relações comerciais com o Brasil. Isso
a depender do ponto de vista, é bastante questionável também, porque dos últimos 16 anos o Brasil foi deficitário em todos eles, apenas no final do ano passado para cá que teve uma modificação, mas enfim, isso já é assunto para outra questão. Então, tudo isso, na realidade, é um reflexo de uma relação deteriorada. E uma relação deteriorada que parte, primeiramente, e de forma exclusivamente ideológica, para não falar injustificada, do governo norte-americano. Pois é, agora o senhor podia dar um exemplo para a gente, não sei se o senhor tem algum exemplo aí recente de pessoas ou entidades que foram, né, sancionadas, tiveram problemas por causa desse tipo de lei imposta pelos Estados Unidos? Sim, na realidade, voltando à explicação da lei, a lei se deu num momento conturbado da relação entre os Estados Unidos e a Rússia. E todos os críticos, os detentores de documentos ao governo russo que passaram por qualquer violação de direitos humanos, juntou-se órgãos internacionais lá para o ano de 2012, depois com uma reforma em 2016, com o objetivo de dar uma resposta ao mundo, de uma forma geral. Então, vamos lá. Posto isso, procurou-se em alguns momentos pessoas, ainda que não tivessem uma atuação tão violenta ou de fato uma violação de direitos humanos, mas na verdade o que utilizou-se nessa busca dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos puniram ao longo desses anos todos que a lei está em vigor, são pessoas que de alguma forma afetavam a soberania dos Estados Unidos da América, e não a soberania dos Estados Unidos da América em território próprio, em solo norte-americano. A soberania dos Estados Unidos da América no mundo inteiro, naqueles países que historicamente os Estados Unidos agiu com ameaça, com controle de alguma natureza. E os Estados Unidos, ao longo desses anos, portanto, utilizou-se dessa lei para coibir e menoscabar essas pessoas e, às vezes, eu ainda preciso levantar alguma documentação nesse sentido, mas pelo que eu li no New York Times, me parece que muitas das decisões de aplicação, de inserção nas condutas vedadas dessa lei são absolutamente questionáveis. Não são por pessoas que de fato deveriam estar incertas naquelas proibições. E aí, dois casos que me chamaram bastante atenção aqui foram um bilionário de Mianmar, que teve envolvido em escândalos de corrupção, e outro, eu já não me lembro se era na Nigéria, me parece que era na África, um ditador que aí sim teve alguma violação de conduta de transgressão de direitos humanos. É uma decisão meramente interpretativa. Eles amoldaram a conduta do ministro Alexandre de Moraes nos tipos penais elencados pela lei. Eu tive certa dificuldade, eu li a lei, procurei, e me parece que não é o caso. Não é o caso numa análise fria e imparcial. O que me parece, de fato, é que há uma pressão e há uma necessidade de dar uma resposta ao público, principalmente no mesmo dia em que o governo norte-americano menciona que recuou naquilo que diz respeito às tarifas ora mencionadas. Terminar nossa conversa, professor Moraes, ou mesmo o governo brasileiro, tem mecanismos oficiais para contestar esse pedido ou de remover sanções, seja administrativamente nos Estados Unidos ou mesmo juridicamente aqui no Brasil? Há essa possibilidade? Olha, nos Estados Unidos, me parece que há uma dificuldade, porque o poder discricionário do presidente da República ele é muito acentuado, é muito maior do que nós temos no Brasil. E há uma tendência nos Estados Unidos que o poder judiciário não intervenha nessas questões de relacionamento, sobretudo por uma lei que foi aprovada pelo parlamento norte-americano. Agora, no que diz respeito a órgãos internacionais,
Na realidade, isso se fará conjunto de um todo, e um todo será as críticas às condutas do presidente Donald Trump a respeito dessa intervenção nos países. Ele tem feito isso com a maioria dos países em que os Estados Unidos se relaciona para tentar negociar, para colocar as cartas em cima da mesa e causar um constrangimento, um receio, um medo. Só que os Estados Unidos também passariam por um momento bastante problemático. E aí você fala, mas suco de laranja? Sim, suco de laranja foi um dos principais fatores das discussões, porque quem fornece para os Estados Unidos é o Brasil. E tanto que os Estados Unidos recuou nesse sentido. Agora, dois pontos que ficaram, que são os principais da manutenção das tarifas, que esbarram nessa questão do ministro Alexandre de Moraes, é a taxação da carne e a taxação do café, que os Estados Unidos não se recuou e, pelo que eu constatei no comércio internacional, me parece que já estão procurando alternativas para substituir isso no mercado norte-americano. Isso significa, portanto, que os Estados Unidos hoje tomaram duas decisões que são intrinsecamente ligadas. Uma que é penalizar o ministro Alexandre de Moraes, mas de certa forma também para ocultar o recuo que teve em relação às tarifas. E o Brasil, ele pode questionar sobre os órgãos internacionais, acionar de fato tribunais internacionais, mas não necessariamente ou apenas pelo caso do ministro Alexandre de Moraes. O caso do ministro Alexandre de Moraes será um subtópico mais da conduta do Donald Trump. E não vai ser a primeira vez talvez do Brasil, mas não vai ser a primeira vez que um país no mundo questiona a ingerência dos Estados Unidos da América em políticas nacionais. No final das contas, fica por isso mesmo. Tomara que não.